E se eu te contasse que existe um país onde, segundo lendas, dragões ainda espreitam, onde uma única erupção vulcânica mudou o clima do mundo todo e onde pessoas bebem café feito com fezes de animais, pagando caro por isso? Não é fantasia, nem ficção científica. É a Indonésia, uma nação tão extraordinária que desafia tudo o que você pensa que sabe sobre nosso planeta. Imagine um lugar onde mais de 17 mil ilhas se estendem por 3 fusos horários, onde mais de 700 idiomas são falados diariamente e onde tradições ancestrais colidem com tecnologia de ponta das formas mais espetaculares possíveis. Você está prestes a descobrir 15 curiosidades alucinantes sobre a Indonésia, que vão remodelar completamente sua visão sobre essa incrível nação arquipelágica. Neste exato momento, enquanto assiste a este vídeo, a Indonésia está, literalmente, afundando no oceano, com sua capital desaparecendo a uma velocidade alarmante que cientistas não previram. Mas isso é só o começo dessa história notável. Da mais mortal erupção vulcânica da história humana, a grãos de café processados da maneira mais inusitada e imaginável, a Indonésia guarda segredos que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre geografia, cultura e engenhosidade humana. Antes de mergulharmos nessas revelações incríveis, preciso que você faça algo importante. Este vídeo representa meses de pesquisa sobre um dos países mais fascinantes do mundo, e seu apoio significa tudo para a nossa missão de trazer essas histórias surpreendentes. Se você está pronto para se maravilhar, clique no botão de gostei, agora mesmo. Isso diz ao YouTube que conteúdo como este importa e nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas como a sua. Além disso, certifique-se de estar inscrito com as notificações ativadas, porque o que estamos prestes a revelar é apenas a ponta do iceberg quando se trata dos incríveis segredos da Indonésia. Curiosidade número 1. A Indonésia não é apenas grande, ela é monumentalmente massiva, de maneiras que vão explodir sua cabeça. Essa nação arquipelágica se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, tornando-a o 14º maior país da Terra em área total. Mas aqui é onde fica realmente incrível. Essas 17.508 ilhas se estendem por uma distância tão vasta que, se você colocasse a Indonésia sobre o Brasil, ela se estenderia do Oiapoque ao Chuí e além. O país é tão enorme que, quando o sol nasce em Papua Oriental, o oeste de Sumatra ainda está experimentando o pôr do sol do dia anterior. Para colocar essa escala alucinante em perspectiva, se você visitasse apenas uma ilha indonésia a cada dia, levaria mais de 48 anos para vê-las todas. A maioria dessas ilhas nem sequer tem nomes, e milhares permanecem completamente desabitadas, guardando segredos que nenhum humano jamais descobriu. A distância do ponto mais ocidental da Indonésia ao seu ponto mais oriental é de mais de 5.000 quilômetros, equivalente a viajar de Lisboa a Moscou. Curiosidade número 2. A Indonésia está localizada em uma das zonas geologicamente mais ativas e perigosas do nosso planeta, conhecida como o Círculo de Fogo. Este país contém mais vulcões ativos do que qualquer outra nação na Terra, com 130 vulcões atualmente classificados como ativos. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Estes não são apenas pequenos picos vulcânicos inofensivos. A Indonésia é o lar de algumas das erupções vulcânicas mais devastadoras da história humana registrada. Mas o que aconteceu em 1815 mudou o mundo inteiro, e a maioria das pessoas não tem ideia de que a Indonésia foi a responsável. A erupção do Monte Tambora em 1815 foi tão catastroficamente poderosa que ejetou mais material na atmosfera do que qualquer evento vulcânico na história registrada. A explosão foi ouvida a mais de 2.000 quilômetros de distância, e a nuvem de cinzas circulou o globo várias vezes.
este único vulcão indonésio causou o que os historiadores chamam de o Ano Sem Verão, em 1816, levando a quebras de safra, fome e caos climático em toda a Europa e América do Norte. Neve caiu em junho no nordeste dos Estados Unidos e as colheitas falharam em todo o hemisfério norte, tudo por causa de um vulcão indonésio. O impacto da erupção foi tão severo que inspirou Mary Shelley a escrever Frankenstein durante o verão escuro e sombrio de 1816, quando ela estava confinada em casa devido ao clima incomum. Lord Byron escreveu seu famoso poema Escuridão durante este mesmo período, descrevendo um mundo onde o sol havia se extinguido. A Indonésia literalmente mudou o curso da literatura e da história humana com uma única explosão vulcânica. Curiosidade número 3. A diversidade de idiomas falados na Indonésia é absolutamente surpreendente e representa algo verdadeiramente único na civilização humana. Embora o Bahasa indonésio sirva como a língua nacional oficial, mais de 700 idiomas distintos são ativamente falados em todo o arquipélago. Isso faz da Indonésia o segundo país com maior diversidade linguística do mundo, superado apenas por Papua Nova Guiné. Mas aqui está o que torna essa diversidade linguística tão notável. Muitas dessas línguas são completamente não relacionadas umas às outras, representando diferentes famílias linguísticas que evoluíram isoladamente em ilhas separadas ao longo de milhares de anos. Algumas línguas indonésias têm menos de 100 falantes restantes, tornando-as entre as línguas mais ameaçadas da Terra. Linguistas estimam que a Indonésia perde um idioma indígena aproximadamente a cada mês, representando uma perda insubstituível do patrimônio cultural humano. A complexidade dessa paisagem linguística significa que pessoas de diferentes ilhas indonésias muitas vezes não conseguem se comunicar umas com as outras em suas línguas nativas, apesar de serem cidadãos do mesmo país. Em áreas remotas de Papua, existem aldeias separadas por apenas alguns quilômetros onde as pessoas falam línguas completamente diferentes, sem qualquer inteligibilidade mútua. Curiosidade número 4. A Indonésia é literalmente uma nação em chamas, e isso não é metafórico. Todos os anos, incêndios massivos queimam florestas e turfeiras indonésias, criando algumas das piores poluições do ar na Terra. Esses incêndios são tão extensos e intensos que podem ser vistos do espaço, criando nuvens de fumaça que cobrem áreas maiores do que países europeus inteiros. Os incêndios de turfa na Indonésia são particularmente devastadores porque queimam subterraneamente por meses ou até anos, liberando enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Durante as principais temporadas de incêndios, a Indonésia se torna um dos maiores emissores de carbono do mundo, às vezes ultrapassando nações industrializadas inteiras na produção de gases de efeito estufa apenas com incêndios. Mas a parte mais chocante sobre esses incêndios não é seu tamanho ou duração. É por que eles estão acontecendo. A maioria desses incêndios é deliberadamente provocada por humanos para limpar terras para agricultura, particularmente plantações de óleo de palma. Essa prática, conhecida como agricultura de corte e queima, tornou-se tão difundida que regiões inteiras da Indonésia desaparecem em fumaça por meses a fio. O impacto na saúde é catastrófico, com milhões de indonésios forçados a usar máscaras e ficar em casa durante a temporada de incêndios. Escolas fecham, aeroportos fecham e cidades inteiras se tornam inabitáveis devido à qualidade tóxica do ar. Curiosidade número 5. A história de como a Indonésia perdeu Manhattan é um dos negócios comerciais mais extraordinários da história humana e envolve uma pequena ilha que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Em 1667, os holandeses e os britânicos assinaram o Tratado de Breda, que incluiu uma das trocas territoriais mais desequilibradas já registradas.
Os britânicos trocaram a pequena ilha indonésia de Rune em troca de um pequeno assentamento holandês na América do Witwatersrand Norte, chamado Nova Amsterdã. Esse assentamento holandês mais tarde se tornaria Manhattan, o coração de Nova York, agora valendo trilhões de dólares. Enquanto isso, a ilha Rune, que era incrivelmente valiosa na época devido à sua produção de noz moscada, é agora um pontinho esquecido no arquipélago indonésio com menos de 1.000 moradores. Os britânicos essencialmente trocaram Manhattan por uma pequena ilha de especiarias, sem saber que estavam entregando o que se tornaria um dos pedaços de imóveis mais valiosos do mundo. Na época, isso parecia um negócio brilhante para os holandeses, porque a noz moscada valia literalmente mais do que ouro. Uma única noz moscada poderia comprar uma casa em Londres, e quem controlasse a produção de noz moscada controlaria uma imensa riqueza. Os holandeses eram tão protetores de seu monopólio da noz moscada que matariam árvores inteiras de noz moscada em ilhas que não conseguiam controlar para evitar a concorrência. Curiosidade número 6. A Indonésia é o maior produtor mundial de óleo de palma, respondendo por mais de 57% da produção global. Isso pode não parecer particularmente emocionante, até que você perceba que o óleo de palma está em aproximadamente metade de todos os produtos em seu supermercado local. Do chocolate e sorvete ao shampoo e batom, o óleo de palma está em toda parte na vida moderna. As plantações de óleo de palma indonésias cobrem uma área maior do que todo o país da Grécia. E esta indústria emprega milhões de pessoas em todo o arquipélago. Todos os anos, a Indonésia produz mais de 46 milhões de toneladas de óleo de palma, o que é equivalente ao peso de mais de 300 baleias azuis, em óleo extraído da fruta da palma todos os dias. Mas aqui é onde isso se torna verdadeiramente alucinante. A demanda por óleo de palma indonésio é tão enorme que, se todas as palmeiras na Indonésia parassem de produzir óleo amanhã, isso criaria uma escassez global que afetaria tudo, desde a produção de alimentos até a fabricação de cosméticos. O mundo moderno é mais dependente do óleo de palma indonésio do que a maioria das pessoas percebe, tornando esta nação arquipelágica crucial para as cadeias de suprimentos globais de maneiras que se estendem muito além do que a maioria dos consumidores entende. O que é ainda mais incrível é o que os indonésios descobriram sobre o café que o resto do mundo agora está pagando preços premium para experimentar. Curiosidade número 7. A Indonésia produz o café mais caro do mundo, e o método de produção vai absolutamente te chocar. Kopi Luwak, também conhecido como café de civeta, é feito de grãos de café que foram comidos e parcialmente digeridos por civetas de palmeira indonésias antes de serem coletados de suas fezes. Sim, você leu corretamente. Este café literalmente vem de fezes de animais, e as pessoas pagam entre 300 a 600 dólares por quilo por ele. O processo de produção é tão fascinante quanto incomum. As civetas de palmeira, pequenos animais semelhantes a gatos nativos da Indonésia, selecionam cuidadosamente apenas as cerejas de café mais maduras para comer. À medida que essas cerejas passam pelo sistema digestivo da civeta, as enzimas quebram as proteínas que normalmente dão ao café seu sabor amargo. O resultado é um café mais suave, menos ácido, com um perfil de sabor único que os conhecedores de café descrevem como extraordinariamente complexo e refinado. Fazendeiros indonésios descobriram este método incomum de produção de café séculos atrás, quando notaram que os grãos de café encontrados em fezes de civeta produziam café com sabor superior. O que começou como uma curiosa descoberta local, agora se tornou uma das bebidas de luxo mais procuradas do mundo, com o autêntico Kopi Luwak, sendo vendido por mais por quilo do que alguns metais preciosos. Curiosidade número 8. A Indonésia é o lar de dragões da vida real.
E estas não são criaturas míticas de contos de fadas. O dragão de Komodo, encontrado apenas em um punhado de ilhas indonésias, é a maior espécie de lagarto vivo na Terra e um dos predadores mais formidáveis que você jamais encontrará. Estas magníficas bestas podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos, tornando-as dinossauros vivos que sobreviveram praticamente inalterados por milhões de anos. Mas aqui está o que torna os dragões de Komodo verdadeiramente aterrorizantes e fascinantes. Sua mordida contém mais de 50 cepas diferentes de bactérias tóxicas que podem matar a presa por choque séptico em 24 horas. Quando um dragão de Komodo morde um búfalo ou cervo, ele não precisa matar imediatamente. Ele simplesmente segue sua presa ferida por dias, até que o animal morra de infecção. Então aproveita sua refeição. Esta paciência e guerra biológica os torna um dos predadores mais eficientes da natureza. O que é ainda mais incrível é que estes dragões têm um superpoder que os cientistas só descobriram recentemente. As fêmeas de dragão de Komodo podem se reproduzir por partenogênese, o que significa que elas podem essencialmente se clonar sem qualquer envolvimento masculino. Esta notável habilidade significa que uma única fêmea de dragão de Komodo, encalhada em uma ilha, poderia potencialmente estabelecer uma população inteira sozinha. Os cientistas acreditam que esta adaptação evolutiva ajudou os dragões de Komodo a sobreviver e se espalhar pelas ilhas indonésias, quando o nível do Arithontosaurus mar mudou e isolou populações umas das outras. Curiosidade número 9. A capital da Indonésia, Jakarta, está afundando mais rápido do que qualquer outra grande cidade na Terra. E a situação é tão terrível que o governo está construindo uma capital inteiramente nova do zero. Jakarta está afundando a uma taxa alarmante de até 25 centímetros por ano em algumas áreas, o que é mais do que o dobro da velocidade de Veneza, a detentora anterior do recorde de afundamento urbano. A principal causa deste afundamento catastrófico não é o aumento do nível do mar ou processos geológicos naturais. É a extração maciça de água subterrânea pelos 10 milhões de residentes de Jakarta e inúmeras empresas. À medida que os aquíferos subterrâneos são drenados mais rápido do que podem ser reabastecidos, a terra acima literalmente desaba nos espaços vazios abaixo. 40% de Jakarta agora está abaixo do nível do mar, tornando-a incrivelmente vulnerável a inundações e eventual submersão. A solução do governo indonésio é inédita na história moderna. Eles estão construindo Nusantara, uma capital completamente nova nas selvas de Bornéu, a um custo de mais de 32 bilhões de dólares. Esta nova cidade abrigará mais de 1,5 milhão de trabalhadores do governo e suas famílias, representando uma das maiores relocations urbanas planejadas na história humana. Curiosidade número 10. A Indonésia contém a maior flor do mundo e é tão bonita quanto bizarra. A Rafflesia arnoldii, encontrada nas florestas tropicais de Sumatra e Bornéu, produz flores que podem atingir mais de 90 centímetros de diâmetro e pesar até 11 quilos. Isso a torna maior do que um pneu de carro e pesada o suficiente para que 2 pessoas precisem levantar uma única flor. Mas, aqui, é onde esta maravilha botânica se torna verdadeiramente estranha. A Rafflesia não tem folhas, caules ou raízes visíveis. É uma planta parasita que vive quase inteiramente dentro do tecido de videiras tropicais, emergindo apenas quando está pronta para florescer. A flor produz um dos cheiros mais pútridos do mundo natural, ganhando o apelido de flor cadáver, porque cheira exatamente como carne podre. Este cheiro horrível serve a um propósito crucial. A Rafflesia atrai moscas varejeiras que normalmente se alimentam de animais mortos, enganando-as para polinizar a flor
enquanto procuram a fonte do Biltudondo-se, odor semelhante à morte. O ciclo de vida inteiro leva cerca de 9 meses. Em cada canto da Indonésia, do coração de Jakarta às profundezas das florestas de Sumatra, o país nos convida a questionar tudo o que pensamos que sabíamos e a abraçar o extraordinário. E se você gostou de explorar esses segredos conosco, não se esqueça de deixar seu valeu demais para mostrar seu apoio. Sua contribuição nos ajuda a continuar trazendo essas histórias incríveis para você. Qual desses fatos te surpreendeu mais? Compartilhe nos comentários abaixo e vamos continuar essa conversa fascinante. Imagine-se navegando pelas águas turquesas da Indonésia, onde cada ilha sussurra segredos ancestrais. A biodiversidade exuberante e a tapeçaria cultural vibrante deste arquipélago desafiam nossas percepções do que é possível. Mas há um lado misterioso, quase mágico, que permanece oculto, esperando para ser descoberto. Uma dessas maravilhas é uma planta singular, um enigma botânico cujos métodos de reprodução e dispersão nas florestas densas da Indonésia ainda intrigam os maiores especialistas. Curiosidade número 11. A Indonésia se destaca como o quarto país mais populoso do planeta, abrigando uma comunidade vasta de mais de 275 milhões de almas. No entanto, a verdadeira singularidade dessa população reside não apenas em sua magnitude, mas também em sua notável diversidade e distribuição através de um mosaico de milhares de ilhas. Java, por exemplo, apesar de seu tamanho comparável ao estado de Minas Gerais, concentra mais da metade da população total da Indonésia, tornando-a um dos locais mais densamente povoados do globo. A ilha de Java, com sua área modesta, abriga uma população que ultrapassa 145 milhões de habitantes, resultando em densidades populacionais que rivalizam com as das maiores áreas metropolitanas do mundo. Enquanto isso, ilhas indonésias vastas como Kalimantan e Papua permanecem em grande parte desabitadas, com milhões de quilômetros quadrados de natureza intocada. Mas existe algo ainda mais surpreendente sobre o povo da Indonésia que a maioria do mundo desconhece. Curiosidade número 12. A Indonésia se consagra como o país com a maior população muçulmana do mundo, lar de mais de 230 milhões de seguidores do Islã, um número que supera a população combinada do Paquistão e Bangladesh. Essa colossal comunidade islâmica é maior do que a soma de todas as populações muçulmanas dos países do Oriente Médio juntos. Contudo, o Islã indonésio se distingue notavelmente do que muitos podem esperar, harmonizando os preceitos islâmicos com as tradições locais ancestrais, de maneiras que geram expressões culturais únicas, encontradas exclusivamente neste país. Em Bali, templos hindus erguem-se a poucos quilômetros de mesquitas imponentes, e as duas comunidades convivem pacificamente há séculos, em uma demonstração de tolerância e respeito mútuo. Os muçulmanos indonésios desenvolveram estilos arquitetônicos distintivos, incorporando tradições artísticas locais ao design das mesquitas, criando algumas das estruturas islâmicas mais belas do mundo. A diversidade dentro do próprio Islã indonésio é extraordinária, com diferentes ilhas e regiões praticando variações que refletem seus contextos históricos e culturais únicos. Curiosidade número 13. A Indonésia se destaca como um dos maiores produtores de ouro do planeta, e a magnitude dessa operação é de tirar o fôlego. A mina de Grasberg, localizada em Papua, é uma das maiores minas de ouro do mundo, extraindo, anualmente, mais de 1 milhão de onças do precioso metal. Essa única mina indonésia produz ouro suficiente a cada ano para confeccionar mais de 30 milhões de alianças de casamento. Mas a mina de Grasberg não se resume apenas ao ouro. Ela também figura entre as maiores minas de cobre do mundo, produzindo anualmente mais de 1 bilhão de libras do metal avermelhado. A mina opera a uma altitude que ultrapassa 4.000 metros acima do nível do mar,
tornando-a uma das operações de mineração de grande porte mais elevadas do planeta. A quantidade de terra removida em Grasberg anualmente seria suficiente para encher mais de 200 mil piscinas olímpicas. O impacto econômico da mineração de ouro na Indonésia se estende muito além das próprias minas. Essa indústria emprega centenas de milhares de pessoas diretamente e sustenta milhões mais por meio de negócios e serviços relacionados. A produção de ouro da Indonésia influencia significativamente os preços e a disponibilidade globais do metal, tornando essa nação um importante ator nos mercados internacionais de metais preciosos. Curiosidade número 14. A biodiversidade da Indonésia é tão extraordinária que os cientistas estimam ter descoberto apenas uma fração das espécies que habitam as florestas tropicais indonésias. O país ocupa o segundo lugar no mundo em biodiversidade, abrigando mais de 17% de todas as espécies de aves conhecidas, 16% de todas as espécies de répteis e 12% de todas as espécies de mamíferos do planeta. Novas espécies são descobertas na Indonésia quase semanalmente, desde rãs minúsculas até grandes mamíferos que a ciência nunca documentou antes. O orangotango de Sumatra, encontrado exclusivamente nas florestas indonésias, compartilha mais de 97% de seu DNA com os humanos, tornando esses magníficos símios entre nossos parentes vivos mais próximos. Os orangotangos indonésios demonstram uma inteligência notável, utilizando ferramentas para extrair mel e insetos, e ensinando a seus filhotes habilidades complexas de sobrevivência que variam entre diferentes comunidades de orangotangos. Cada população de orangotangos desenvolveu suas próprias tradições culturais, transmitidas através de gerações como as sociedades humanas. Mas o que está acontecendo com essas criaturas incríveis vai te chocar e pode mudar a forma como você pensa sobre a conservação para sempre. As populações de orangotangos indonésios diminuíram em mais de 80% nos últimos 75 anos, principalmente devido ao desmatamento para plantações de óleo de palma. A cada dia, um habitat de orangotangos equivalente a 300 campos de futebol desaparece na Indonésia, empurrando esses animais notáveis para mais perto da extinção. Os cientistas estimam que, sem intervenção imediata, os orangotangos selvagens poderão se extinguir nos próximos 30 anos. Curiosidade número 15. O congestionamento do tráfego na Indonésia é tão extremo que desafia a compreensão e criou fenômenos culturais totalmente novos. Jacarta é classificada regularmente como tendo o pior tráfego do mundo, com tempos médios de deslocamento que excedem 4 horas diárias para muitos moradores. O tráfego é tão consistentemente terrível que toda uma economia se desenvolveu em torno de ficar preso em carros durante a maior parte do dia. Vendedores ambulantes serpenteiam entre veículos parados, vendendo de tudo, desde comida e bebida até carregadores de celular e jornais. Alguns moradores de Jacarta realizam reuniões de negócios, concluem projetos de trabalho e até mesmo realizam encontros sociais enquanto estão presos em engarrafamentos que podem durar 8 horas ou mais. O trânsito da cidade tornou-se tão previsivelmente terrível que as pessoas planejam suas vidas inteiras para evitar os horários de pico de congestionamento, muitas vezes saindo de casa antes do amanhecer ou depois da meia-noite apenas para percorrer pequenas distâncias. Os engarrafamentos indonésios inspiraram soluções únicas que você não encontrará em nenhum outro lugar do planeta. Mototáxis, chamados ojek, podem navegar pelas menores lacunas entre os carros, criando uma intrincada rede de transporte que opera acima e ao redor do tráfego de automóveis congestionado. Alguns empreendedores criaram escritórios móveis que viajam de carro em carro, fornecendo serviços como cortes de cabelo, manicures e até mesmo atendimento odontológico para pessoas presas no trânsito. De dragões que patrulham ilhas ancestrais a vulcões que mudaram a história global, de grãos de café processados por animais da selva
As cidades afundando no oceano, a Indonésia representa algo verdadeiramente extraordinário em nosso mundo moderno. Esta nação arquipelágica contém mais diversidade biológica, complexidade cultural e extremos geográficos do que a maioria das pessoas encontra em uma vida inteira de viagens. A Indonésia desafia todas as suposições sobre o que é possível em nosso planeta. Aqui, 17.000 ilhas abrigam segredos que a ciência ainda está descobrindo, línguas que nos conectam ao passado mais profundo da humanidade e fenômenos naturais que remodelam nossa compreensão da própria Terra. Isto não é apenas um país, é um laboratório vivo onde a sabedoria antiga encontra a inovação moderna, onde a tradição e o progresso dançam juntos de maneiras que criam magia. As histórias que exploramos hoje representam apenas um vislumbre da incrível complexidade da Indonésia. Cada ilha guarda mistérios, cada comunidade preserva conhecimento e cada descoberta revela novas questões sobre a notável diversidade da experiência humana e da maravilha natural. Se essas revelações te surpreenderam tanto quanto me surpreenderam, considere deixar um valeu demais para apoiar nossa missão de trazer a você essas histórias incríveis de todo o mundo. Sua ajuda financeira nos permite mergulhar mais fundo na pesquisa, viajar para locais remotos e descobrir os segredos ocultos que tornam nosso planeta tão extraordinário. Cada contribuição ajuda este canal a alcançar ainda mais e trazer a você ainda mais descobertas alucinantes sobre o incrível mundo que compartilhamos. Mas será que a Indonésia é o único país escondendo segredos tão incríveis? Quais outras nações contêm mistérios que poderiam mudar completamente a forma como você vê o nosso mundo? As respostas podem te surpreender mais do que qualquer coisa que você descobriu hoje.